Palavra. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 15, verso 1. João capítulo 15, verso 1. João 15, verso 1. Glória a Deus. João 15, verso 1. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? Coloque a Bíblia no vosso coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco hoje, através da sua santa palavra. Nos abençoa, meu Deus. Abençoe a vida do Eli, meu Deus, que é a segunda vez que ele vem aqui. Aqui do meu lado direito tem uma moça simpática, que o Senhor possa visitá-la também, abençoá-la, meu Deus. Que o Senhor venha trazer a vitória que ela precisa. E todos aqueles que são e estão aqui hoje neste lugar, aqueles que estão me vendo pela internet, aqueles que estão nos vendo pelo Twitter, Facebook, meu Deus, pelo YouTube, que o Senhor venha falar também ao coração deles, que o Senhor venha restaurar a vida deles, que o Senhor traga essa palavra, esse rema na vida deles, em nome de Jesus, para a glória e louvor do Senhor. E quem crê diz aleluia. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, olha bem para cá agora, deixa a sua Bíblia, não é hora de ninguém ler a Bíblia, porque Deus ele só fala de uma maneira, tá bom? Olha bem aqui para o pastor e preste atenção nisso. Amém? Amém? Meu irmão, Jesus nos ensina nesse texto que Ele é essa videira verdadeira. Amém? Amém? E Ele ensina para os discípulos aqui nesse texto a respeito dessa videira. E Jesus, o Senhor Jesus, Ele é o principal, ou aquele que deseja trazer à sua vida um crescimento. Amém? Amém. Eu vou repetir: Ele deseja trazer à sua vida um crescimento. Glória a Deus. Quem aqui acredita que nunca é tarde para crescer? Nunca é tarde para prosperar. Nunca é tarde para receber mais, aprender mais. Não importa se você tem 90 ou se você tem 10, o que importa é que você vai crescer. Amém? Não dos lados, não de altura, não fisicamente. Você vai crescer na mente, você vai crescer profissionalmente, você vai crescer espiritualmente, você vai crescer. Glória a Deus. No seu ramo de trabalho, não sei se você vai receber a mão, você vai ser o melhor da área. Glória a Deus. Não, levanta a mão e recebe essa palavra. Você vai ser o melhor da sua área. Você vai ser o melhor. Você vai ser o melhor. Você vai ser o melhor. Você, minha irmã, será melhor. Porque Jesus quer que você dê frutos. Ele quer que eu e você ganhemos também pessoas para Ele. Eu e você, a gente precisa ser uma igreja evangelizadora. A igreja quadrangular, ela é marcada, às vezes esquecido, por ser uma igreja que evangeliza as pessoas, ganha as pessoas para Jesus, retira os carrapichos e leva essas pessoas a morar no céu. A gente precisa crescer nisso também. Nossa igreja precisa ser uma igreja missionária, uma igreja que ganha pessoas, uma igreja que ganha jovens, uma igreja que ganha mulheres, uma igreja que ganha homens, uma igreja que ganha adolescentes, uma igreja que ganha pessoas que são discriminadas pelas sociedades, pessoas que estão querendo dar uma volta na vida.
vida dessas pessoas. Precisa crescer nisso. Amém, gente? A sua loja, seu estabelecimento comercial, profissional, liberal, precisa e será reconhecido e conhecido nessa cidade. Eu levantaria a mão e dizia aleluia. Meu irmão, Deus quer te livrar dos agiotas, do juro do cartão de crédito. Deus quer te livrar das dívidas. Às vezes os nossos jovens querem ingressar em uma faculdade, não passam numa federal e querem pagar uma faculdade caríssima. Mas Deus nos dará condições para isso. Deus nos dará, Deus te dará. Glória a Deus. Deus te dará. Tem gente que o salário entra num sapéu furado. Pega hoje, amanhã não tem mais nada. O dinheiro some assim, por quê? Porque não se organizou e não devolveu o que é de Deus. O pastor fala de oferta, vira a cara, acha ruim, fica grilado. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Deus vai cuidar da sua casa. Amém. Glória a Deus. Esse texto nos ensina algumas coisas a respeito de crescimento. Primeira coisa, Jesus é a nossa fonte de recursos. Amém. Glória a Deus. Você não me entendeu não? Jesus é a tua fonte de recursos. Glória a Deus. Amanhã nós vamos se preparar. Amanhã eu vou preparar para mim alguns copinhos com algodões, com o óleo, esse óleo sagrado. Você vai ungir a sua casa, vai ungir o seu negócio, aqueles que creem, vai ungir o seu estabelecimento, vai ungir o seu local de trabalho. Te prepara para esses próximos 15 dias que vai acontecer lá. Glória a Deus. Te prepara. Profissionais liberais, me ouçam agora, pelo amor de Deus, receba essa palavra. Você vai dispensar clientes. Aleluia. De tempo. Deus vai te prosperar. Deus vai reorganizar a tua vida. Eu recebo, diz aleluia. Ele é a nossa fonte de recursos. Nós temos sonhos nessa igreja, nós precisamos cuidar das viúvas, nós precisamos melhorar o nosso templo, nós precisamos abençoar pessoas, nós precisamos ajudar outras pessoas, mas o Senhor é a nossa fonte de recursos. Prospera os nossos profissionais liberais. Visita lá a loja da irmã, visita lá o estabelecimento do irmão, visita lá aquela irmã que vende produtos através da revista. Abençoa os nossos irmãos, prospera os nossos jovens. Um jarrão mecânico, meu Deus. Vai lá, meu Pai, aquele que é gerente da habilidade, da sabedoria. Deus, olha aquele salão lá na loja. Meu Pai, usa a vida do teu filho e da tua filha. 6h40, 7h30, tem alguém orando por você, meu irmão? Não, vou repetir, de 6h40, 7h30, tem alguém orando por você? Tem alguém intercedendo pelo seu trabalho? Tem alguém dizendo assim: Deus, essa pessoa está sendo perseguida nesse trabalho, meu Deus, ajuda ela, meu Deus. Meu Pai, essa pessoa está perseguindo ela, que ela se converta, meu Deus. Vai lá, visita ela, meu Pai. Você que está desempregado, todo dia tem alguém orando para Deus abrir porta para você. E Deus vai ter testemunho que eu tenho gemido aqui nessa igreja para Deus te abençoar. Meu irmão, Ele é a nossa fonte de recursos. Ele também é, o texto nos ensina, aquele que cuida de mim e de você. Não
sei se você não entende, nada vai me faltar. Glória a Deus. Não, meu irmão, olha para mim agora e presta atenção. Não deixa nada chamar a sua atenção. Olha para o pastor, nos olhos do pastor. Se você tem problema sentimental, até disso ele vai cuidar de você. Vai aparecer alguém certo para você. Tem alguém orando por você, orando pelo seu casamento. Eu não quero divórcio nessa igreja, não. Eu quero famílias abençoadas aqui, meu irmão. Quero fazer um casamento nessa igreja. Eu quero ir na sua casa e ouvir de você assim: pastor, nosso casamento está indo de pompa a Deus. Nosso casamento, pastor, está indo muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, é Ele que cuida de nós. Ele que não nos deixa faltar nada. E às vezes a gente fica com murrinhagem para trazer uma oferta para a igreja, e a gente fica só negando o dízimo. Talvez o nosso dízimo dá R$500, a gente não é muito. Dá 100, eu ganho 1.000, é muito eu devolver 100, é muito. E a gente fica enganando. E o pastor dessa vez tem dito para ir para a liderança: líder que não devolve o dízimo não pode ministrar no altar, não pode fazer oração, não pode, porque sabe por quê? Hoje eu estava pesquisando, isso eu já sabia, quando eu dava aula no ITQ, no Instituto Teológico Quadrangular. O sacerdote, os levitas, eles eram dispensados disso, mas o povo, eles precisavam devolver, e havia fome, e havia escassez. Eles perguntaram assim: o que nós temos roubado do Senhor, Deus? E Deus disse: nos dízimos e nas ofertas. Deus disse isso. Aí você fala assim: pastor, mas no Novo Testamento tem isso. Ok, vai ler Atos para você ver. Olha para o pastor, eles vendiam os bens e a igreja vivia em comunhão. O apóstolo Paulo fala assim: nós precisamos de uma oferta para ver as viagens missionárias, onde toda a Europa fora evangelizada, onde toda a Ásia fora evangelizada através das ofertas. Glória a Deus. Eu falo porque I love you por ti, que o pastor te ama. Você precisa entender isso. Ele cuida de nós. Terceiro, é o que eu mais gosto. Quem está preparado aí? Olha para mim. Ele nos poda. Sabia? Tem vezes que a gente está fazendo algo errado e começa tudo a dar errado na nossa vida. Tudo. O carro estraga. Acontece prejuízo inesperado, sabia? A vida não tem alegria, o dinheiro não dá, a gente come mal. Às vezes a gente está em pecado. Agora eu quero levar para o lado do pecado. Às vezes a gente está em pecado, a gente não tem paz, não dorme direito, a gente está se prostituindo, a gente está mentindo no altar, a gente está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, a gente está enganando. A coisa não vai, meu irmão. A coisa não vai. A coisa não vai. Vem Deus e faz assim: deixa esse pastor aqui andar, não andar na linha para você ver. Vem Deus aqui, usa o pastor Primário ou o pastor Lógico. Acabou, pastor Marcelo. Amanhã tem outro aqui. Por isso, meu irmão, que a gente precisa andar na linha, porque Jesus, Ele nos ama, mas Ele nos poda. Fala comigo assim: ai. Não, fala mais forte: ai. Dói. Dói. Quem crê que dói? Dói que dói. Sei, o caboclo é orgulhoso. Deus deixa ela na lona. Deus me ajuda. Eu nunca mais vou ser soberbo. Deus o levanta. Deus nos poda. Às vezes o pastor poda os membros, sabia? Às vezes é Deus se tratando. Às vezes Deus está usando o pastor para te tratar. Às vezes o pastor está falando muito de dízimo e oferta para tratar você. Vai falar que é Deus.
É Deus te tratando. Sabia? Sabia? E vigia, meu irmão. Vigia a sua língua. Vigia o que você tem falado. Porque a poda pode vir, e te podar. Para você crescer mais. Quem está precisando de poda, eu vou fechar meus olhos. Quem está precisando, levanta a mão. Só eu estou precisando. Vocês estão precisando também. Muita poda para crescer. Árvore frondosa. Sabe o que eu vejo aqui nessa igreja? Eu vejo ela como uma grande árvore que vai dar muitos frutos. Eu estou ouvindo aleluia, né? Essa igreja me dará muitos frutos. Essa igreja me dará muitos frutos. Pessoas vão vir e vão comer dos frutos aqui dessa igreja. Aleluia. E último, para nós orarmos. Última coisa que Jesus ele faz. Ele tem uma promessa para nós. Glória a Deus. Levanta a sua mão, fecha os seus olhos, pensa naquela promessa que você está esperando. Quem aqui está esperando a promessa se cumprir, diz aleluia. Ei, deixa sua mão levantada, o homem de Deus está te dizendo isso. Te prepara nesses próximos dias, essa promessa vai se cumprir. Eu estou falando debaixo de autoridade. Essa promessa vai se cumprir. Eu vi alguém com a mão na cabeça, foi inteligente, foi pedir. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. Meu irmão, fala isso para a glória de Deus. Esse pedaço aqui, ó, que Deus deu, é para o pastor. O pastor sabe o que ele está fazendo. Quando o seu pastor te fala algo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou brincando aqui de ser pastor, não. Eu não estou brincando de fazer culto, não. É sério. Quando nós lançarmos uma palavra para você, pega, toma posse, agarra nela, ouça o nosso pastor. Eu posso até ser mais novo que muitos aqui, mas eu sou seu pastor. Então toma posse. Não fica querendo ensinar o seu pastor, não. Que a bênção sai do seu pastor para você. Amém. Mesmo quando eu chegar no pastor, vai falar assim: pastor, nós aqui fazer isso. Nunca faria isso. Porque a bênção passa lá dele. Primeiro passa lá no pastor Mário de Oliveira, que é o presidente nacional da igreja da Igreja Quadrangular. Depois passa pelo pastor Washington. O pastor Washington é o presidente estadual das igrejas quadrangulares. Depois passa sobre a vida do pastor Vilmar, que é o supervisor da região 300. Depois passa por mim, chega em nós, a igreja cresce. Os empresários ficam bem-sucedidos, as irmãs são cheias do Espírito, a nossa juventude cresce para a glória de Deus. Eu vou ser o pastor falar para você, fica ligado, seu pastor tem cara e andar de bobo, mas é o homem de Deus. Posso até ter cara e andar, mas eu sou homem de Deus. E eu estou profetizando na vossa vida que esses próximos dias serão de vitória para você. Serão gloriosos na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Acabou o tempo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Põe a mão no coração. Meu Deus e meu Pai, quero liberar em primeiro lugar uma bênção para aqueles que estão nos vendo agora, em casa, através da tela desse computador. Eu me aproximo de vocês e digo em nome de Jesus: nesses próximos dias, vocês receberão grandes coisas no Senhor. Igreja amada, eu oro agora por você. Deus está trabalhando na sua vida. Eu quero fazer uma oração agora de libertação financeira na sua vida. Coloque agora as mãos sobre a cabeça.
Remalabaxu, canta debaixo de lá. Em nome de Jesus, eu posso ver havia demônios nessa área agindo em vidas aqui, mas o Senhor está repreendendo agora, porque o Senhor está trabalhando a sua mente agora, mostrando para você que dízimo e oferta é coisa séria. Se a gente quer prosperar, se a gente quer comer o melhor dessa terra, a gente precisa ser fiel também nisso. Meu Deus, tira agora todo o pensamento contrário, até aqueles que estão com raiva, estão com ódio, meu Pai, pensando que isso é bobeira e besteira. Eu te repreendo, demônio que tem falado na mente dele ou dela, sai e vai embora. Meu Deus, nós abençoamos os teus filhos agora, em nome de Jesus, para a glória